Beleza? Professor de História, Diego Novaes. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade, né, aos nossos estudos sobre a Grécia Antiga. E nessa terceira aula nós vamos estar falando sobre o período helenístico, que é o período, né, de declínio da civilização grega. E a dominação macedônica ali através de Alexandre o Grande. Beleza? Então, bora nessa? Então aqui nós vamos estar, né, estruturando o nosso conteúdo, a nossa aula de hoje, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. Então, objeto de conhecimento, as civilizações clássicas, o mundo grego e romano, né? Claro, a nossa aula aí nós estamos falando sobre o mundo grego. Habilidades e competências, né? Vamos lá, explicar a formação da Grécia Antiga, nós já vimos anteriormente, com ênfase na formação das polis e nas transformações políticas, sociais e culturais, evidenciando as diversas formas de organização política criadas e sistematizadas nas diferentes cidades e estados, as semelhanças existentes entre os maias, civilização ameríndia e os helenos, no que concerne a ideia de autonomia e independência política entre as cidades e estados, as polis, né? Isso que nós vimos nas aulas anteriores. E também quanto às hipóteses de decadência dessas civilizações, que é o que nós vamos estar vendo hoje aí, que é a decadência, né, da civilização grega. Beleza? Então, né, bora nessa. Então, pessoal, a Guerra do Peloponeso, ela começa a partir da formação da Liga de Delos. Agora, por que isso? Bom, vamos voltar um pouquinho para nós entendermos o seguinte, que durante a guerra contra os persas foi formado a Liga de Delos. Essa Liga de Delos, ela foi criada sob a liderança de Atenas para combater os persas. Então, após vencer, né, os persas, Atenas vai ser utilizada a Liga de Delos para exercer o seu domínio, né, sobre as demais cidades e estados gregas, como nós podemos observar aqui no mapa. Essa parte rosa aqui, toda essa área rosa, é a Liga de Delos. E essa parte lilás aqui é a parte, né, das cidades e estados aliadas a Atenas. Só que as tropas atenienses vão estar espalhadas por toda a Grécia e os fundos e esses fundos que eram recebidos por Atenas eram utilizados para a manutenção dos exércitos e também para o financiamento de obras públicas em Atenas. Então, mas só que muitas cidades não vão concordar com o domínio ateniense e, liderados por Esparta, vão formar a Liga do Peloponeso, que é essa área verde aqui, ó. Tá vendo essa área verde? Aqui, ó, vai ser formada a Liga do Peloponeso. Então, a partir daí, nós vamos ter duas ligas que vão entrar em um confronto entre si. A Liga de Delos, liderada por Atenas, contra a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. E a partir daí, né, esses conflitos que vão durar 27 anos e vão destruir as cidades e estados gregos. Aí começa, a partir da Guerra do Peloponeso, começa o processo de declínio das cidades e estados gregas. E, né, com o fim da guerra e a derrota dos atenienses, Esparta ela vai dissolver a Liga de Delos, assume o governo em diversas cidades e estados e vai substituir a democracia por governo oligárquicos controlados pelos espartanos. E já as polis, né, as polis criaram novas alianças e vão se rebelar contra o domínio de Esparta. E isso permitiu que Tebas, até então uma antiga cidade aliada a Esparta, se tornasse poderosa e temida. Bom, e aqui nós vamos ter então a formação de uma nova liga, tá? Que já que nós vamos ter o fim da hegemonia ateniense e o início da hegemonia espartana, que nós falamos, e nós vamos ter o início da dominação tebana, que é a Liga da Beócia, tá? A cidade de Tebas aqui, ó, no mapa, tá? Essa região aqui, ó, tá? É a cidade de Tebas. E nós vamos ter, né, a união de Atenas e Esparta. Olha só, que confusão, né? Só recapitulando. Nós vamos ter a Liga de Delos, Esparta forma a Liga do Peloponeso para lutar contra a Liga de Delos, ou seja, contra Atenas. Esparta derrota Atenas. Nós vamos ter dominação espartana.
Tebas se revolta contra o domínio de Esparta, inicia a dominação tebana, e agora Atenas e Esparta se unem contra a Liga da Beócia, tá? E com isso nós vamos ter o quê? Enfraquecimento das atividades urbanas, que é o comércio e o artesanato, e a agricultura. Muitos agricultores vão ter que ir para a guerra. Então não tinha ninguém para trabalhar na agricultura, porque estavam na guerra. Então nós vamos ter um enfraquecimento das atividades tanto urbanas quanto as atividades agrícolas, tá? E os conflitos internos entre as polis vai facilitar a dominação macedônica, e com isso vai pôr o fim da polis e a inauguração do período helenístico, tá? E a partir daí nós vamos ter a dominação do Império Macedônico. Então, as cidades-estados gregas estavam lutando entre si, e ao norte da civilização grega nós tínhamos o Reino da Macedônia, que se estava transformando em uma grande potência militar. E olha só, para os gregos, olha só como é que os gregos enxergavam a Macedônia. Era um reino sem grande importância, que não representava ameaça, tá? Os gregos não se preocupavam com a Macedônia. E o rei Filipe II, que inclusive chegou a ser prisioneiro, né, em Tebas, quando ele volta para a Macedônia, ele vai reformar todo o exército macedônico com base nas táticas gregas que ele havia observado quando foi preso. Então, enquanto ele esteve em Tebas, ele aprendeu como utilizar as táticas militares dos gregos e vai levar isso e implantar no seu exército, que depois vai invadir os gregos. Tá? Então, é todo um processo. Tá? Os macedônicos vão invadir a Grécia e vão subjugar todas as cidades, tá? Que já estavam devastadas, né, pelas guerras que já estavam ocorrendo ali entre si. E, né, com o assassinato de Filipe II, Alexandre, seu filho, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, ele vai assumir o trono do Império Macedônico. Nós temos até um filme aqui, o Alexandre o Grande, tá? Alexandre, então, inspirado nos poemas heróicos ensinados por Aristóteles, que foi seu professor particular na época, né? Ele resolveu continuar a expansão do Império, iniciada por seu pai, rumo à Ásia. Então, pessoal, e durante o Império Macedônico, né, Alexandre, ele amplia de maneira considerável, né, o Império Macedônico, que chegou até a Índia, tá, após 10 anos de campanhas contínuas. Tá? Aqui, ó, nesse mapa, nós podemos observar o Império Macedônico, tá, ocupando todo esse território aqui, ó, na Ásia, Europa e também no continente africano. Então era um império que ocupava 3 continentes, na Ásia, África e Europa. Tá? Alexandre, então, ele conquista regiões do Oriente Próximo, né, o Oriente Médio, essa região aqui, do Oriente Médio, e depois, né, o Egito, onde ele vai fundar a cidade de Alexandria, aqui no Egito. Tá? Ele vai partir por o Oriente até conquistar o Império Persa, e chegando aqui na Índia, tá? Por pouco ele não chega até a Índia, mas por pouco ele não chega até a China, tá? Isso porque os seus soldados, né, já estavam cansados, então ele interrompe as campanhas, né, de expansão e retorna, né, com todo o seu exército para Macedônia. E Alexandre, então, ele vai promover uma grande interação cultural. Ele leva a cultura ocidental para o Oriente, tá? E a cultura do Oriente para o Ocidente. Então nós vamos ter um intercâmbio cultural aqui, tá? Levando então a cultura grega a outros povos e incorporando a ela elementos de culturas orientais, criando o que chamamos hoje de helenismo. Então essa ideia do helenismo é a introdução da cultura grega no mundo oriental, tá certo? Então nós vamos ter uma interação cultural entre o Oriente e o Ocidente. E após a morte de Alexandre, o império vai se dissolver, mas a cultura que vai ser criada, né, durante todo esse período vai continuar a influenciar todo o Mediterrâneo, né, o norte da África, a Europa e também o Oriente Médio. Costumamos falar que
a cultura helenística, né, nesse período formado por Alexandre, a cultura grega ela vai ser propagada por todo o Oriente. Né? Nós podemos entender o seguinte, que militarmente os gregos eles foram derrotados, mas culturalmente eles atingiram, mesmo assim eles atingiram o seu maior objetivo. Qual era o seu objetivo? Qual era o objetivo dos gregos? Levar a sua cultura para o Oriente, ou seja, expandir a cultura grega, tá? Então, muitas cidades que foram fundadas no modelo grego, no Oriente, possuem templos, ginásios, teatros e escolas construídas com base na arquitetura grega. Muitos gregos e macedônios vão migrar para essas novas cidades, acrescentando, né, a cultura do Oriente. E as cidades mais famosas fundadas nesse período foi a Alexandria, que vai ser um grande centro, né, dessa cultura, desse intercâmbio cultural Oriente-Ocidente, e abrigando muitos filósofos, artistas, poetas, músicos e matemáticos de muitas regiões. Tá? Então, é essa questão do intercâmbio cultural. E Alexandria ficava a maior biblioteca do mundo antigo da época. E também, né, um farol com mais de 100 metros de altura, considerado uma das 7 maravilhas do período, né, do mundo antigo. O grego, a língua grega, ela vai ser difundida por todo o Mediterrâneo e boa parte do Oriente, estimulando amplamente a produção cultural, pois era uma língua compreendida por muitos povos. Então, só relembrando que o helenismo vai ser o quê? A introdução da cultura grega no mundo oriental. Essa passagem, quem vai fazer isso? Vai ser através das conquistas de Alexandre o Grande, que vai incorporar a civilização grega, tá? Vai incorporar a civilização grega e vai conquistar reinos e terras no Oriente e vai expandir a cultura grega no mundo oriental, tá certo? Então, pessoal, eu quero, né, agradecer a vocês aí pela atenção, tá? Não se esqueçam, né, de se inscrever no canal, deixar o seu like, tá certo? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo e que esse conteúdo possa ajudá-lo nos seus estudos, beleza? Então, meus amigos, meus queridos, até a próxima!